Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou professora da Escola de Yoga Humana e hoje eu estou aqui para te explicar como o yoga e os seus recursos podem ser aquele diferencial que todos nós alguma vez buscamos para transformar a nossa vida, aprimorar a nossa maneira de estudar ou de trabalhar, conquistar mais energia para encarar aqueles estímulos mais desafiadores e atingir assim os nossos objetivos com mais rapidez e eficiência. Bom, confie em mim, o yoga tem as ferramentas. Então, para você que quer passar em um concurso ou até mesmo na OAB e precisa manter a concentração e o foco durante horas dedicadas a estudar, ou para você que trabalha e trabalha e trabalha e sente aquela pressão de cumprir prazos, a carga de completar inúmeras tarefas e o estresse de lidar com milhares de assuntos do escritório, ou para você, que faz parte de um escritório ou integra um departamento jurídico de uma empresa e sente aquela carga do dia a dia, com reuniões, audiências, metas, quer garantir o seu espaço, atingir cargos de liderança. Para você, advogado, estudante ou profissional que inicia sua trajetória ou que já possui um histórico de respeito. Para você que gostaria de usufruir de dias de mais de 24 horas. Para você que sente que tem ainda muito por fazer na área do direito. Foi para você que nós desenhamos essa palestra, a fim de mostrar tudo que o yoga tem para aportar no seu ofício, para desenvolver as suas capacidades e para elevar o seu rendimento até níveis não imaginados. Eu mesma vivi essa experiência. Eu estava entrando no mundo do empreendedorismo, abrindo meu próprio negócio. E eu procurei o yoga com o objetivo de aliviar o estresse daquele momento e também realizar uma atividade que me proporcionasse mais qualidade de vida, mais autoconhecimento. Assim aumentando, o rendimento como profissional, mas sem comprometer a minha saúde física e mental. Bom, para mim a transformação foi tão forte que eu tornei o yoga a minha profissão. E hoje é um prazer para mim ensinar essa filosofia, que tanto mudou a minha vida. Hoje eu me sinto muito realizada diretamente ao ver essa mesma mudança na vida de outras pessoas, da carreira de outras pessoas. Tá, vamos entender como o yoga pode te ajudar? Muito se fala hoje sobre yoga, meditação, concentração, atenção plena, mindfulness. São todos termos diferentes, geralmente usados como sinônimos e explicados com diferentes enfoques, mas que no final parecem gerar mais confusão do que esclarecimento. Mas fica aqui comigo, que hoje eu vim resolver essas principais dúvidas a respeito e contar para você como aplicar uma filosofia que surgiu há mais de 5.000 anos e que pode potencializar o seu desempenho no dia a dia. O yoga e a meditação são termos muito conectados. De fato, a meditação é um dos objetivos do yoga. Trata-se de uma técnica praticada há milhares de anos, com o objetivo de aquietar as ondas mentais e alcançar estados expandidos de consciência, além de transcender a nossa condição humana. Mas também pode ser utilizada para dar uma pausa àquele constante fluxo de pensamentos. Uma maneira de restaurar e reiniciar o processo mental. Agora imagine uma máquina que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai ser preciso de tempos em tempos desligar essa máquina para prevenir falhas, para consertar, para evitar panes e para assim aprimorar o seu rendimento. De maneira muito semelhante, funciona a nossa mente, num constante fluxo de processamento de dados. E é justamente aqui que está a chave que responde àquela pergunta. Mas então, qual a finalidade da meditação? É cessar o contínuo movimento das ondas mentais. É desligar temporariamente a máquina que opera e gerencia todo o nosso organismo, para que a nossa estrutura mental continue a funcionar a pleno vapor, com cada vez mais energia, clareza e discernimento. Eu sei que, por mais que faça sentido ouvir essa explicação lógica, mas ainda pode haver aquela dúvida: mas será que faz diferença mesmo?
Eu vou falar em detalhes sobre os benefícios do yoga logo mais, mas aqui eu vou lhe responder com um outro questionamento. Com certeza você já ouviu falar de grandes nomes do esporte, dos negócios e, claro, do mundo jurídico que praticam meditação, com o objetivo de aumentar a sua performance. Então, será que eles iriam desperdiçar o seu tempo com isso, se realmente não funcionasse? Bom, vamos recapitular o que foi falado até aqui. O yoga é uma filosofia prática que visa conquistar um estado de meditação. Técnica que consiste de forma muito simplificada em suprimir as instabilidades da consciência. Mas como que se faz isso? Bom, um praticante avançado senta com as pernas cruzadas, as costas eretas, fecha os olhos e se concentra em algo específico. Pode ser um objeto, uma imagem, um som, a respiração, o momento presente ou uma parte do corpo, por exemplo, durante um tempo determinado, que varia segundo a sua própria experiência. Ao projetar profundamente a atenção sobre aquele som ou aquela imagem, as distrações se reduzem, a consciência passa a fluir por um canal mais sutil. A mente para, a concentração aumenta e o estado de meditação se torna mais próximo, certo? A princípio, sim. Mas, no entanto, inúmeros elementos dispersivos começam a surgir naturalmente. O desconforto na posição, a falta de energia, sono, preocupações com o edital, com o prazo, com o seu sócio, aquele estagiário, uma reunião. Todo um universo de estímulos que pretendem nos tirar desses momentos de introspecção e de autoconhecimento. É a natureza humana, alimentar-se de dispersão. E é aqui que diversos recursos do yoga adquirem o seu valor na hora de construir essas condições ideais para meditar. E, ao mesmo tempo, eliminar essas dispersões que surgem. Não é só isso. As técnicas aplicadas para favorecer o treinamento de meditação produzem resultados muito poderosos no organismo. Consequências inevitáveis que melhoram a qualidade de vida e proporcionam um reforço da nossa saúde. Então, quais são os benefícios da prática do yoga que podem transformar a sua vida hoje e, consequentemente, o seu futuro? São diversos, mas eu vou enumerar alguns deles agora. Primeiro deles, a melhora das capacidades físicas, a utilização de técnicas de alongamento, de mobilidade articular, de força, de equilíbrio, a permanência nas posições, entre outras coisas, reforçam a estrutura biológica, melhoram a postura, fornecem mais vitalidade e geram uma nítida sensação de bem-estar. Ao trabalhar muito tempo sentado na mesma posição, como acontece nos escritórios, é normal sentir dor nas costas, na região lombar, no pescoço e outras várias sensações de desconforto, que se intensificam ao manter essa postura pouco ergonômica, dia após dia. Bom, quem pratica yoga passa a ter uma postura melhor na hora de sentar para trabalhar, o que reduz cansaço físico e aquelas dores nas costas. Aumento da consciência corporal e de movimento. O yoga estimula a utilização de todas as fibras musculares envolvidas em cada posição, o que favorece, por exemplo, a coordenação motora. O treinamento habitual da yoga nos torna mais conscientes de tudo aquilo que fazemos com o nosso próprio corpo, em todos os momentos, como na hora de estudar ou de trabalhar. Incremento dos níveis de energia e vitalidade. Mesmo que exista uma ideia estendida de que o yoga é uma proposta orientada para acalmar e para relaxar, todos os textos antigos sempre associaram essa filosofia a força e energia. Praticar yoga é uma excelente forma de ter mais disposição em geral. Existem ferramentas da prática que produzem um acúmulo de energia dentro do corpo. As posições, a meditação, mas a mais expressiva de todas é o pranayama, ou as técnicas respiratórias do acervo do yoga. O pranayama é um recurso técnico para respirar de forma mais ampla, consciente,
profunda e prazerosa. Bom, isso já é um triunfo por si só. Tornar um ato mecânico e inconsciente em um ato consciente, voluntário e muito eficaz. Mas não fica só aí. O pranayama fornece mais oxigênio às células de todo o organismo, amplia a nossa capacidade pulmonar, ativa ou aquieta ritmos internos e favorece o autoconhecimento, entre muitas outras coisas. É muito comum manter uma respiração superficial na hora de digitar um texto, de se concentrar profundamente ou de vivenciar situações de estresse, por exemplo, o que tem como consequência um menor rendimento tanto físico quanto mental. No entanto, ao praticar essa técnica, o corpo assimila uma mecânica respiratória mais ampla, e isso se traduz numa respiração mais eficiente, que eleva os níveis de vitalidade do corpo, melhora o funcionamento biológico e aumenta a nossa capacidade de concentração. Para resumir, podemos afirmar que quanto mais energia, maior será o nosso rendimento em todas as áreas. Tá, agora a ideia é colocarmos isso em prática com uma simples técnica de respiração. Esse exercício é denominado Chaturanga Pranayama, o respiratório quadrado. É um ótimo recurso para utilizar em situações de estresse, para reduzir a ansiedade prévia a uma audiência, para aquietar os ritmos internos antes de uma prova ou aumentar a concentração antes de elaborar uma tese, por exemplo. Então vamos lá. Na posição em que você se encontra agora, observe na sua coluna ereta, descontraia os ombros e deixe o peito mais aberto. É importante permanecer confortável ao longo do exercício. Agora, respire de maneira profunda, silenciosa e muito suave. Sinta que ao inspirar, primeiro o abdômen se projeta lá para fora. Depois, as costelas se afastam para os lados. E por fim, o peito se eleva, bem suavemente. Exale com atenção, soltando primeiro o ar da parte torácica, depois aproxime as costelas e só então recolha levemente o abdômen. Faça isso por alguns instantes. Agora, a partir do próximo ciclo, nós vamos acrescentar um ritmo à respiração para aprimorar o trabalho de concentração. Conte 4 segundos para fazer uma inspiração completa. Retenha com os pulmões cheios durante os mesmos 4 segundos. Exale em 4 segundos e retenha com os pulmões vazios os mesmos 4 segundos. Eu repito, são 4 segundos para inspirar, 4 segundos para reter o ar, 4 para exalar e 4 sem ar. Todas as fases respiratórias terão o mesmo tempo. Concentre-se tanto na mecânica respiratória quanto na contagem do ritmo. É possível também acrescentar 1 ou 2 segundos a cada fase, desde que o respiratório se mantenha confortável. Isso quer dizer que tanto a inspiração quanto a exalação devem continuar sendo realizadas de maneira muito lenta, suave, sem mudanças abruptas de ritmo. Então, experimente.
Quando encontrar o seu tempo ideal, mantenha-o por alguns instantes e desfrute desses momentos de revigoramento e de atenção. Então, finalize a sua contagem e assim continuamos com os benefícios da prática. Melhora o desempenho de órgãos e sistemas corporais. O yoga trabalha diferentes sistemas orgânicos que são envolvidos e aprimorados durante a prática. Por exemplo, o sistema endócrino, o digestório e o sistema nervoso. Em resumo, podemos afirmar que a prática da yoga equaliza o corpo, facilita o equilíbrio orgânico e favorece o funcionamento interno, o que resulta numa melhora muito clara dos ciclos diários de sono e de vigília. Melhora da inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade que temos para perceber e gerenciar nossas próprias emoções e, ao mesmo tempo, saber lidar com as respostas emocionais das pessoas no nosso entorno. Algo muito necessário quando se trata de lidar com outras pessoas, sejam clientes, a parte adversa, juízes ou colegas de escritório. Ao desenvolver inteligência emocional, conseguimos, entre outras coisas, administrar os nossos impulsos, regular estados de ânimo, adquirir empatia e produzir confiança naqueles que nos rodeiam. Mas especialmente compreender que as emoções não são boas nem ruins, e sim vitais para a nossa adaptação no entorno, o que ajuda a produzir comportamentos cada vez mais lúcidos e inteligentes. O yoga tem como consequência, entre muitas das suas virtudes, a capacidade de gerenciar as emoções e administrar o estresse. Uma estrutura corporal forte e flexível se adapta muito melhor às demandas físicas do dia a dia. Um mental firme permite estabilidade quando é necessário ativar os pensamentos ou exercitar a memória. Aguçar a intuição favorece aquela resposta mais adequada na hora de tomar decisões. Da mesma forma, um emocional desenvolvido corretamente é a chave para agir em momentos de estresse de forma mais lúcida e coerente, distante daquele peso emotivo, que é próprio de reações precipitadas e de comportamentos impulsivos. Ou seja, o yoga é um ótimo recurso para aprender a administrar os impulsos emocionais. Incremento de funções cognitivas como a memória, concentração e o foco. Fisiologicamente, o treinamento de foco, quando realizado com constância, aumenta as conexões neurais e, em consequência, melhora o desempenho do cérebro. De acordo com diversos estudos científicos, a concentração diminui a produção de cortisol, que é o hormônio associado ao estresse, e ao mesmo tempo aumenta a secreção de endorfina, de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores responsáveis por gerar aquela sensação de prazer, de felicidade, de recompensa. Quando se conquista uma concentração aguçada, quando a mente está afiada como uma navalha e nada abala o foco, aí nós entramos em um novo estado de consciência, conhecido como meditação. E é aqui que se purificam as emoções, que se fortalece o raciocínio e se conquista mais clareza mental. E não é só isso. Também estimula o sistema de defesa do corpo, o que reduz a nossa probabilidade de ficar doentes. Quem pratica a meditação de maneira habitual desenvolve maior consciência de si mesmo
e capacidade de foco. Com isso, realiza as suas funções com mais precisão e eficiência, o que resulta num maior rendimento nos estudos e no trabalho. Bom, então a ideia agora é levar isso também para a prática por meio de um exercício de concentração bem simples. Para tanto, acomode-se mais uma vez na posição que você estiver sentado agora e comece a inspirar e exalar de forma mais ampla e completa, como nós fizemos anteriormente. Faça vários ciclos para se aquietar internamente. E leve a atenção exclusivamente para a mecânica respiratória. Se for possível, no ambiente que você se encontra agora, feche os olhos com o objetivo de eliminar essa dispersão visual. A partir de agora, concentre-se nas batidas do metrônomo. Abstraia-se de qualquer outro estímulo, de qualquer dispersão e projete o foco para o som emitido pelo metrônomo, sem analisar, sem questionar, sem pensar em nada. Concentre-se por alguns instantes no som repetido. Agora finalize o exercício com uma inspiração mais profunda. E aí, como foi? Conseguiu acompanhar? Achou fácil? Bom, se deu certo, é bom treinar essa técnica com frequência. A forma de aprimorar o resultado está na disciplina e na dedicação, mesmo que seja apenas alguns minutinhos por dia. Agora, continuamos com os benefícios do yoga. Desenvolvimento de percepções sutis e da capacidade para vivenciar o momento presente. Lembre-se que a prática funciona de forma integral. Não são apenas exercícios corporais, respiratórios ou ferramentas de concentração, mas sim um conjunto de recursos técnicos que atingem camada por camada do corpo para desenvolver o enorme potencial que possuímos como indivíduos e que nos conduzem a estados de maior lucidez em todos os planos. Como consequência, acontece naturalmente uma percepção muito maior do momento presente, porque se reforça a necessidade de ignorar o futuro, de esquecer o passado, a fim de explorar cada segundo do preciso instante, aquilo que acontece aqui e agora, nesse momento. O yoga nos ajuda a vivenciar com muito mais intensidade o momento em que vivemos, a tomar consciência das nossas decisões e, ao mesmo tempo, a ser testemunhas e protagonistas da nossa própria existência. Autossuperação e autoconhecimento.
O yoga é um contínuo desafio. Cada prática, cada técnica, cada dia é uma oportunidade para ser melhor, para fazer mais certinho, superar obstáculos e assim crescer. Sempre temos a possibilidade de progredir, de ajustar detalhes, de ultrapassar os nossos limites. E como resultado de um contínuo processo de aprimoramento por meio das técnicas do yoga, desenvolvemos a capacidade de autoconhecimento. Ou seja, reforçamos o que já sabíamos de nós mesmos, descobrimos coisas novas e nos surpreendemos com revelações sobre a nossa existência. Desenvolver o autoconhecimento é uma maneira muito legal de sermos cientes da nossa realidade e do nosso papel no mundo e aprimorar o nosso desempenho dentro dele. Por exemplo, eu tenho uma reunião importante. Bom, então vou treinar uns minutinhos de meditação antes. Amanhã eu preciso acordar cedo. Então hoje eu vou tentar jantar mais leve para ter um sono melhor. O dia vai ser longo, então eu vou tentar inserir algumas pausas e ser mais consciente da minha respiração. O autoconhecimento, como tudo na prática, surge de forma progressiva, em todos os planos. Entendemos como o corpo funciona, quando é melhor inserir a prática, quais técnicas são as mais adequadas para cada momento do dia e como o organismo reage ante um tipo de estímulo ou outro. Nos tornamos mais sensíveis e compreendemos aos poucos o funcionamento do nosso organismo. Agora, vamos vivenciar o treinamento de meditação como um último exercício bem curtinho. O treinamento a seguir está orientado a levar a atenção sobre um objeto sonoro e sensorial que está muito presente na nossa existência, o ato respiratório. Essa é a meditação na respiração. Então, permaneça na posição na que você se encontra, faça algum ajuste no corpo para que a coluna esteja mais ereta, os ombros soltos e, de novo, se possível, feche os olhos. Respire de maneira profunda, silenciosa e suave. E leve a consciência para toda a estrutura corporal. Descontraia o corpo todo, sem perder a estabilidade. Observe-se na posição escolhida para esse treinamento. Extraia cada vez mais firmeza, quietude e imobilidade. Percorra todo o corpo com a consciência. Desenhe mentalmente um trajeto e perceba cada região, desde os dedos dos pés até o topo do crânio. Passe pela superfície da pele, penetre os músculos, sinta a circulação sanguínea e os batimentos cardíacos. E utilize essa base sólida para reafirmar o corpo na posição. Desfaça qualquer possível tensão que encontre pelo caminho, tanto de ordem física quanto emocional e mental. Aprofunde cada vez mais a respiração e torne a exalação mais lenta.
Proponha-se a manter o corpo imóvel a partir de agora, eliminando assim a dispersão do movimento. Observe com mais atenção o ato respiratório. Mergulhe com o ar para dentro do organismo. Narinas, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e pulmões. Imagine que as partículas de oxigênio são levadas junto com o ar pela corrente sanguínea e passam a fornecer energia a cada célula de todo o seu corpo. Permaneça com a atenção plena voltada para o movimento fluido da respiração. Quando o ar entra, o abdômen e o tórax se expandem. Quando o ar sai, o tórax e o abdômen se recolhem. Prepare-se para finalizar o treinamento. Faça uma respiração mais ampla, completa e profunda. Enfim, como foi visto até aqui, são inúmeros os porquês de incluir o yoga na sua rotina diária. Por isso, para resumir, poderíamos afirmar que a prática é uma excelente maneira de melhorar o rendimento individual, seja como estudante, como concursado ou como membro de uma equipe de advogados em um escritório. A prática habitual da yoga gera um melhor desempenho das capacidades físicas, da consciência corporal, aumenta os níveis de energia, aprimora o funcionamento orgânico, desenvolve inteligência emocional, favorece a memória, o intelecto, melhora as percepções mais sutis e estimula o autoconhecimento. É suficiente, não acha? E tudo isso se concretiza em maiores níveis de consciência para tomar decisões, em maior capacidade para administrar situações mais estressantes, em um melhor aproveitamento daqueles momentos de descanso e de sono, em mais vitalidade para enfrentar os desafios do dia a dia, uma evidente melhora nos estudos e no trabalho. Bom, tudo que foi falado anteriormente é só uma pincelada de algo muito maior,
que pode se tornar grande diferencial da sua vida. Se você se interessou até aqui, saiba que tem muito mais para vivenciar e aprofundar dentro do universo do yoga. Uma filosofia prática que pode transformar a sua carreira, a sua vida toda, na verdade. É a Escola de Yoga Humana. É um programa de 1 ano de atividades, de aulas teóricas, práticas, treinamentos e desafios que foram elaborados cuidadosamente para elevar o seu potencial e alavancar todas as suas capacidades até limites inimagináveis. Ficou a fim de saber mais? Bom, então eu consegui um cupom de desconto especialmente para você aproveitar todo esse material da nossa escola. É só clicar no QR Code que aparece aqui na sua tela e iniciar já essa experiência que eu tenho certeza que vai ser transformadora. Eu garanto que você não vai se arrepender. Obrigado e boas práticas!